Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários, professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde a Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Vamos traçar um breve panorama de como o Brasil vai entrar no segundo tempo do jogo político, que começa a partir da segunda-feira que vem. A gente vai ter a retomada das atividades do Congresso Nacional e vamos ter também a retomada dos trabalhos públicos, mais explícitos, da CPI da Covid, que tem mostrado coisas extremamente preocupantes, mas coisas que precisam ser mostradas e descobertas pelo povo brasileiro. Então, os atos de corrupção, os superfaturamentos, as malandragens todas que estão envolvendo pessoas do governo e pessoas de empresas privadas, como sempre tem acontecido no Brasil durante toda a sua história, é o assunto que a Covid vai mexer. Então, para valer, a política nacional recomeça semana que vem. E qual é o panorama que nós temos? Praticamente o mesmo panorama de 3 semanas, digamos assim, atrás, e é o panorama que mostra, primeiro, uma queda forte na popularidade de Jair Bolsonaro, presidente da República, que deveria ser a liderança com maior força, com maior estrutura, para puxar realmente não só o país, como a própria administração federal, e ainda puxar a perspectiva de candidatura à reeleição no ano que vem. E todas essas coisas estão assim tão nebulosas, tão atacadas, por assim dizer, pelos fatos, que o próprio Jair Bolsonaro já está inventando uma conversa que ninguém acredita, mas não é a primeira, que ele talvez nem candidato seja. Está colocando isso. Mas por que o Bolsonaro não seria candidato? A primeira questão, se ele está querendo citar pesquisas eleitorais que ele sempre citava anteriormente, ou os acompanhantes, ou os seguidores dele apontavam, ele agora não pode mais falar isso, porque acaba de sair mais uma pesquisa agora de um instituto até desconhecido, mas de uma entidade do mercado financeiro, e que mostra novamente Lula folgado, com condições de ganhar no primeiro turno e com mais de 20 pontos na frente no segundo turno. Se é uma questão do Brasil, acaba de sair também uma pesquisa, Ipsos, é um instituto que trabalha em nível mundial, e eles fizeram um levantamento em 25 países do mundo para saber como é que as pessoas estão percebendo, estão sentindo o seu próprio lugar onde moram, onde vivem, a sua nação, o seu país. E não para o meu espanto, mas quem quiser se espantar pode. O Brasil é o pior colocado. São 25 países, inclusive alguns da América Latina e outros da Europa. Eu não vou aqui dar todos os detalhes, mas o Brasil, por 72% da população entrevistada, acha que o Brasil fracassou como sociedade e que o Brasil é uma sociedade hoje que dá uma sensação de declínio, uma sensação de decadência, uma sensação de fraqueza nas pessoas. Isso é o que a pesquisa está revelando. Pesquisa que não tem nada a ver, vou repetir aqui, com os comunistas, não são eles que fazem pesquisa desse tipo, não tem nada a ver com o satanás do PT ou de qualquer partido de esquerda, o PSOL ou o PCdoB. É uma pesquisa de um instituto que trabalha em nível internacional e trabalha até, basicamente, a estrutura dele é fora do Brasil. E a pesquisa foi feita com um pacote grande de países para perceber como é que está essa realidade. Então o Brasil aparece em primeiro lugar como pior. São 72% de percepção ruim, quando a média mundial está em torno de 50%, em alguns outros países as pessoas. Isso tudo dentro do panorama que a gente tem. Então, se Bolsonaro pensa no país, se nós pensamos no país, a gente sente esse baque, a gente sente essa dificuldade. Há um esforço, a gente sente, percebe, de muitas pessoas para salvar as aparências. Inclusive, a gente está percebendo isso em algumas expressões do jornalismo nas Olimpíadas. Estão querendo transformar essas Olimpíadas numa redenção do Brasil. E o que a gente está vendo são relatos
pelo lado humano, muito bons. E pelo lado do Brasil, muito ruins. Pelo lado humano, a gente vê uma menina como Rebeca Andrade, ou a menininha lá do Maranhão, de 13 anos, tudo de famílias pobres, que não tiveram suporte, não tiveram patrocínio, não tiveram apoio, e brigaram contra toda a corrente e foram lá. E hoje, com a prata conquistada por Rebeca Andrade, nós acompanhamos um depoimento muito emocionado de Daiane dos Santos, ela dizendo da questão racial no Brasil. Mostrando que quando a primeira negra, que foi ela, inclusive, ganhou medalha na apresentação artística, na ginástica artística, e agora se chega à prata, justamente com Rebeca Andrade, ela disse que essa trajetória de meninas negras, como é Rebeca e como ela é, foi uma trajetória também que enfrentou e ainda enfrenta o racismo de uma sociedade que foi baseada na escravidão e na hipocrisia. Na escravidão brutal de um lado e no discurso de que a gente era uma democracia racial, que as pessoas se davam bem, se juntavam bem. Então esse país que Daiane dos Santos denuncia, esse país das filhas de empregada doméstica, como é o caso da própria Rebeca, não é, me parece, e de gente pobre que faz da sua vida uma cruzada para chegar lá em cima, então está sendo apresentada como se isso fosse um problema nacional, quando a gente sabe que do ponto de vista nacional foram cortados os investimentos nos esportes, como foram cortados investimentos na educação, na universidade e na pesquisa científica. E por isso o povo sente e percebe que o país está numa situação de decadência e, claro, ninguém aceita, ninguém quer viver desse jeito. Não adianta pegar um ou outro número isolado da economia e dizer que a gente vai crescer tanto do PIB, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, se a situação nacional, a percepção que as pessoas estão tendo é essa, num quadro de desemprego altíssimo e num quadro de inflação muito alta também, de ameaça de apagão energético e dessas coisas todas. Aí os senhores dizem, Rui Lira é um pessimista, o comentarista está querendo puxar todo mundo para baixo na hora que o Brasil está lá concorrendo e ganhando. Ora, é muito bom que as pessoas ganhem. Agora é muito hipócrita tentar fazer dos ganhos, que nem sempre são incentivados, são pessoas que excepcionalmente se dedicam às coisas e lutam quase que individualmente, e fazer disso o retrato de um país numa competição internacional, quando a gente sabe que o país não está investindo no esporte, não está fazendo investimento fundo sequer para dar comida à pessoa, porque o auxílio emergencial que existe hoje, que é uma conquista do Congresso Nacional, o governo conseguiu rebatê-lo para cerca de R$300, que é uma coisa insignificante, uma coisa brutal realmente para as pessoas. Então esse é o panorama com que a gente vai abrir o segundo tempo da luta política a partir do mês de agosto, a partir da segunda-feira que vem. Então vamos aguardar que as coisas melhorem, que o governo tome tento e faça investimentos ou tome algumas atitudes de recuperação da economia, de recuperação do emprego, de recuperação da renda, para que o povo brasileiro possa julgar as coisas, mesmo a atuação negativa que veja no governo, mas pelo menos com a barriga cheia, porque nós estamos batendo recorde também em fome. Eu acho, para encerrar, que é melhor a gente ter um diagnóstico realista, um diagnóstico verdadeiro da nossa situação, porque assim a gente não erra no remédio, a gente não erra na luta política, a gente não erra no voto. Se o diagnóstico é ruim e negativo, algumas pessoas podem até não gostar, não se sentirem agradáveis. Mas nós estamos trazendo fatos, estamos trazendo expectativas que a gente deva ter de resolver essas situações. Porque não estamos aqui para ver o povo brasileiro sofrer, para ver as pessoas se envergonharem do seu país e para as pessoas terem um sentimento de negatividade, de infelicidade, de dor, de racismo, como Daiane dos Santos também demonstrou hoje. São reflexões que cabem ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 44 minutos.
1h44 na Cultura. O ouvinte pode perguntar pelo Facebook, o WhatsApp, tem ainda nosso canal no YouTube. Pergunte ao professor Rui Lira. Aqui tem o Walter Cinegrafista dizendo: professor Rui, de janeiro até ontem já foram divulgadas 22 pesquisas de institutos diferentes, em todas Lula ganha. Será que eles combinaram? Só na cabeça do eleitor do mito que não acredita em nada. Vivem em um mundo paralelo. Eu tive alguns contatos com algumas pessoas e a gente vê que realmente, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, que elas parecem brigar com os fatos, né, com a realidade. Ora, o fato de Lula estar na frente em todas as pesquisas que nós temos mostrado aqui também, que eu acho que são praticamente as mesmas que o Walter Jones levanta, isso é um fato desse momento. O Bolsonaro pode reverter alguma coisa, pode recuperar a popularidade, ele está na presidência. Isso não é nada definitivo, não quer dizer que o mundo vai ficar assim. Eternamente Lula ganhando com 20%, 25% na frente, ou ganhando no primeiro turno e no segundo, ganhando como Lula está ganhando também de Ciro, também de Dória, também de todo mundo, e o Ciro ganhando também de Bolsonaro, e às vezes até gente que nem tem esse capital político todo também ganhando de Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, se o presidente está atravessando um momento de popularidade ruim, qual é o presidente que não atravessou? Lula teve lá seus momentos, Dilma teve seu momento, Collor teve seu momento, Fernando Henrique saiu muito mal da presidência da República em termos de avaliação, e por aí vai. Então isso não devia preocupar ninguém. Isso é como quem, eu digo, mede a temperatura de uma pessoa. Se a temperatura está normal, a gente fica sossegado, evidentemente. Mas se ela mostra que está febril, ou muita febre, ou febre intensa, aí vão ser tomadas providências. É assim que todo mundo devia agir. Não ficar com essa coisa de querer desmoralizar quem diz as coisas e desmoralizar as pesquisas, a ciência, seja em relação à pandemia ou qualquer coisa semelhante. Eu acho essa atitude lastimável, porque ela não leva ninguém para lugar nenhum. O próprio negacionista vai para o buraco, como tem muitos negacionistas, não só bolsonaristas, mas de outras crenças políticas de outros povos, que morreram de Covid do mesmo jeito. Porque o vírus não tem partido. O vírus não pergunta, o vírus é democrático e é generoso, ele se dá a qualquer um. Se oferece para qualquer pessoa. E morre gente de todo tipo. Famoso, não famoso, rico, pobre, médio. E a gente está vendo aí. Então negar os fatos não vai ajudar ninguém em nada. O Jailton, Elaine. Jailton Arruda, boa tarde. Rui Lira, a popularidade de Bolsonaro está excelente. Estas pesquisas devem ter algo errado com elas. Não retrata a realidade das ruas. Bom, Jailton, se você tem a realidade das ruas e você percebe aquilo que todas as pesquisas mostram o contrário, você tem um senso de observação que as pesquisas não estão captando, não é? Você está achando que a popularidade de Bolsonaro está excelente, então não se preocupe, fique na boa. Nem se preocupe em dizer que essas pesquisas estão erradas. Você tem tanta certeza, tanta convicção, tanta segurança, tanta qualificação no seu ponto de vista, que você não tem que se preocupar com pesquisa que dá Lula ganhando. Fique na boa, fique tranquilo. Eduardo do São João da Escócia diz: professor Bozo se elegeu 5 vezes no voto eletrônico e nunca contestou nada. Porque só agora, quando sabe que vai perder para Lula, ele quer desacreditar o sistema. Ele está imitando o Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Para fazer... que o Donald Trump disse isso, que a eleição ia ser fraudada, depois entrou com 30 ações, sei lá quantas, em estados diferentes. Os advogados entraram lá, terminaram eles sofrendo ações, os advogados, porque foram caluniosos, foram desrespeitosos, foram desonestos nas argumentações, os advogados dele. O Giuliani parece que até hoje está com processos milionários aí, aquele Rodolfo Giuliani que foi prefeito de Nova York. Então o Bolsonaro está seguindo esse modelo sem ter argumento, como raramente ele tem argumento para qualquer coisa. Ele não tem argumento nenhum, ele não vai provar nada nessa live de hoje que ele está chamando a imprensa. Ele não vai provar coisa alguma contra a urna eletrônica, porque ninguém até hoje provou e ele não vai provar. Podem escrever. Eu dou a mão à palmatória na segunda-feira, quando a gente se reencontrar, se ele tiver hoje à noite na live dele comprovado que houve algum tipo de fraude. E em segundo lugar, a respeito desse problema do voto impresso,
Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem voto impresso muito antes da gente aqui, sabe quem é? A Venezuela. Eles têm voto impresso lá faz tempo. E o que foi que os Estados Unidos e a Europa disseram da eleição de Maduro e o que foi que Bolsonaro disse da eleição de Maduro? Que era fraude, que era sujeira. Os Estados Unidos não têm voto impresso. O que foi que Bolsonaro, Ernesto Araújo e Trump disseram da eleição americana, que só tem voto impresso, aliás? Que era fraudada. Então o negócio deles é esse, é fazer feito Keiko Fujimori fez lá no Peru. Ela atrasou a apuração contestando cerca de 800 mil votos e não sei quantas zonas eleitorais, todas na área onde o Pedro Castilho ganhou, e com isso o Pedro Castilho praticamente foi terminando de ser proclamado e tomou posse agora no dia 28. É uma prática da direita, é uma prática eticamente condenável, é uma prática absolutamente vazia de quem quer criar um fato político para inventar talvez um pretexto para dizer que não perdeu a eleição. Mas isso aí a gente vai ver em outubro do ano que vem. Cileide Nascimento está dizendo parabéns, professor Rui Lira, pelos comentários. Índio Agagiane. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Diminuiu o pedido do seguro-desemprego e aumentou a carteira assinada. Isso não é bom para a esquerda. Não, Índio, isso é bom para todo mundo. Se aumentar emprego com carteira assinada, o CAGED está dando aí 1 milhão de resultado no semestre, isso é bom. É bom para você, é bom para mim, porque tem mais gente comendo, tem mais gente consumindo, a economia está andando. Isso tanto faz ser direita como esquerda. Agora, se você tem um povo como nós temos agora, o povo brasileiro, com uma das mais altas taxas de desemprego da sua história e com a inflação muito alta, encarecendo o preço da carne, o bujão de gás, a conta de eletricidade, quer dizer, está tudo aí caindo por cima, não se pode negar isso também. E também não interessa se é esquerda ou direita. O que interessa ainda é que isso é ruim. Isso é ruim para você, é ruim para mim. A gente está pagando conta de luz aqui em casa muito mais cara. E é o dinheiro que a gente trabalhou suado. Hoje temos a aposentadoria, não tem mais. A aposentadoria não aumentou igual, aumentou a conta de energia. E Bolsonaro quer sancionar o quê? Dobrar o fundo partidário para, em vez de 1 bilhão e 800 ou 900 que foi no passado, dobrar para 4 bilhões de reais para entregar aos políticos do Centrão, porque ele tem compromisso com o Centrão para não sofrer impeachment. Isso é bom para quem? Isso é coisa da direita, do Centrão com a direita de Bolsonaro. Um pede e outro entrega, toma lá e dá cá, porque aí também não sofre impeachment. Então, um país que está nessa situação, tanto faz ser direita como esquerda, quem é que acha isso bom? Não é bom. Não traz felicidade, não traz alegria, não traz contentamento, não traz esperança, não traz futuro. Mensagem do Gilvande Limoeiro. Boa tarde a todos da Cultura. É hoje que Bolsonaro vai mostrar as provas que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas? Ele não mostrará, porque não existem essas provas. Porque, olha, é simples. A urna eletrônica é como se fosse o seu celular, com uma diferença. Que o seu celular não está ligado na rede, só você mexe. Então, aquilo que está programado por você dentro do seu celular, então tem um grau de segurança se não estiver ligado na rede. Então, é o caso das nossas urnas. As nossas urnas eletrônicas são fora da internet, fora da rede, elas não estão ligadas a nada. Então, não tem como um hacker, não tem como uma pessoa entrar na urna. Isso ele não mostra. Ninguém conseguiu mostrar até hoje isso. E outra, se ele mostrar, ele devia sofrer um processo automático de impeachment. Porque que ele sabia que houve fraude, houve safadeza e houve sujeira e ele não revelou antes. Era obrigação dele revelar. Mas não, fica futricando, fica criando conversa mole, levantando dúvida, levantando suspeita, só porque não tem suspeita. Isso é um comportamento não só infantil do ponto de vista lógico, como profundamente criticável do ponto de vista de uma autoridade. A autoridade tem que ser exemplo, ela tem que ser farol, ela tem que ser o guia, ela tem que dizer o caminho bom é por aqui e as pessoas acreditarem. Então, não vai ser mostrado isso hoje.
Eu digo a vocês. E digo não é porque eu tenho autoridade, não. É porque eu não consigo achar nos fatos que nós temos até agora qualquer suporte para isso. Mas se ele provar, ótimo. Vamos atrás das duas coisas. Primeiro, responsabilizar por que não disse antes. E segundo, é ver o que é que ele quer fazer com o resultado eleitoral dele. Porque se a fraude houve, ele não devia nem ser presidente da República. Devia convocar outra eleição. Aí é que a coisa iria valer. Mas eu não acredito, não. Não acredito. E estarei aqui na segunda com vocês, com o microfone aberto para a gente analisar. Mas ele não tem, ninguém tem como comprovar esse tipo de hackeamento, de entrada na urna eletrônica para falsificar o resultado. Professor Rui, a gente agradece seus comentários ao longo da semana, nesta quinta-feira. Deseja boa tarde e até segunda-feira. Um bom fim de semana já antecipando para Caruaru. Tomara que o Brasil se saia melhor ainda nas Olimpíadas. Boa tarde para André Santiago, boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa sonoplastia. Boa tarde para a grande audiência da Cultura Informe. Daqui a pouco, a grande entrevistadora Elaine Dias. Boa tarde para você, Elaine. Boa tarde, professor Rui Lira. Um abraço.